Olá, nós estamos recebendo aqui no estúdio da DBO o Sérgio Saldi, que é presidente da Asbia. E ele vai falar especificamente com a gente sobre o mercado de sêmen em 2018 relativo ao leite. Sérgio, bem-vindo. E eu gostaria que você fizesse um balanço do que aconteceu em 2018. Nós fomos surpreendidos positivamente em 2018 com o resultado de 3,6% de crescimento, né, na venda de genética leiteira. Isso para a gente foi muito positivo, porque a gente teve um primeiro semestre muito difícil para a pecuária leiteira, né, a questão da greve dos caminhoneiros, né, aquelas cenas lamentáveis de ver produtores jogando leite fora porque não tinha como entregar. Isso causou, né, uma queda grande, né, principalmente muito mais, digamos, por desestímulo, né, do produtor do que qualquer outra coisa. Então, mas no segundo semestre houve uma recuperação essa que foi a surpresa para a gente, porque os preços também não ajudaram, né? A gente não teve grandes elevações de preço, mas houve uma estabilidade, que na verdade é o que o produtor busca, né? O produtor, logicamente, sempre quer preços melhores, mas ele prefere a estabilidade do que a oscilação. Não adianta vir um preço muito bom no mês e no outro mês cair demais, né? Então, se você tem estabilidade, é mais fácil para o produtor se planejar, fazer seus investimentos, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, a gente teve uma boa recuperação no segundo semestre, né? Com isso, conseguimos fechar o ano com um crescimento de 3,6%, maior que o PIB, né, brasileiro, então mostra que realmente houve um crescimento bastante sólido, né? Você sabe definir quais foram as raças que mais cresceram nesse movimento? Principalmente o que chamou a atenção foi o crescimento do holandês, né, que nos últimos anos estava bem estável e por ser a principal raça em termos de volume, né, sempre que o holandês cresce, puxa o mercado como um todo para cima. Então o crescimento do holandês, a gente acredita, tenha sido muito provocado pela maior tecnificação das fazendas, né? A gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos, a gente nota, primeiro, né, a proliferação do compost barn, né, uma tecnologia que ajuda muito na questão da ambiência, né, você tem um melhor controle, né, do ambiente e com isso favorece você ter animais de raça pura, né, porque você tem a questão do estresse térmico melhor controlado. Você tem também um aumento muito grande do uso de robôs, né, e a raça holandesa hoje é uma raça que já seleciona, pelo menos nos Estados Unidos, já seleciona em termos de velocidade de ordenha com robô, né? Então você já tem animais, touros, né, que têm características que favorecem, né, o processo de ordenha através de robô. Lógico que isso a gente está falando de poucas fazendas, mas fazendas que representam bastante em termos de volume, né, de doses. Então, isso tem mostrado para a gente que a tecnologia, né, na produção leiteira tem aumentado muito nos últimos anos. Isso se reflete na questão da genética. Certo. Bom, vamos falar um pouquinho de mercado interno e externo. Como é que foi o comportamento da importação nesse segmento e também da exportação? Isso. Como a demanda pelo holandês cresceu, isso foi percebido pelas empresas, elas começaram a importar mais, né? Já na exportação, o crescimento foi muito acentuado, né? A gente já vem ano após ano crescendo bastante a exportação da genética das raças leiteiras no Brasil. O Girolando hoje é uma raça já bem conceituada, né? Em vários países aí de clima tropical há uma procura pela raça Girolando. A raça Gir também tem crescido bastante, mas aí principalmente para países da Ásia que têm interesse em investir na seleção genética, né? Então estão levando, né, o Gir leiteiro melhorado no Brasil para melhorar agora, né, principalmente países que foram, digamos assim, a origem, né, muitos deles a origem da raça Gir há muitos anos atrás. Já o Girolando é diferente, o Girolando está entrando na produção leiteira, né? Então países como Colômbia, como Costa Rica, países da Ásia como Vietnã, como Sri Lanka, estão importando o sêmen da raça Girolando para entrar na produção leiteira, até em substituição à raça holandesa, que até então era usada, né, mais comumente nesse país. Em termos percentuais, o que significa essa exportação? O crescimento foi de 31%, né, em relação ao ano 2017,
puxado principalmente pelo Girolando e pelo Gileiteiro em sequência, mas o Girolando realmente foi muito forte. Falando de inseminação, teve uma lei recentemente aprovada no estado da Paraíba que proibiu a inseminação artificial, ainda não foi regulamentada, né? Mas está aí, o assunto veio à tona. Como é que você avalia esse tipo de atitude? A gente, acima de tudo, tem que lamentar, né, a situação dessa, porque é total falta de conhecimento, é desinformação, né? Uma lei dessa, acredita às vezes até que o legislador teve boa intenção, mas ele foi provavelmente muito mal assessorado, né? Porque ele ou não consultou ou não se cercou de pessoas que poderiam ter dado a ele maiores informações, né? Não houve uma consulta pública, foi aprovado na calada da noite, né? Então, não é isso que a gente espera, né, num país como o Brasil. A gente precisa investir fortemente em tecnologias, né? A inseminação artificial é uma tecnologia que ajuda, né, o produtor a produzir em menor espaço, isso contribui muito com a questão ambiental, né? A partir do momento que eu não insemino, eu preciso ter touro. Se eu preciso ter touro, eu estou com uma atividade mais extensiva, eu tenho que ter maiores extensões de terra, eu tenho que criar meu gado solto, e isso é contraproducente, né? Isso vai contra a busca por uma produtividade maior na fazenda, isso vai contra questões ambientais, né? Quer dizer, então é total falta de informação. Então essa lei chama 11.140, que foi, né, publicada aí em junho de 2018, ela, infelizmente, ela é completamente fora de contexto. E o setor tomou alguma atitude em relação a ela? Está questionando? Já entramos. Semana passada, a nossa assessora jurídica, que é a doutora Dalila Galdeano, ela ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação de inconstitucionalidade, né? A gente entende que essa lei fere preceitos básicos da Constituição, ela afeta diretamente, né, o potencial de produção pecuária do país, né? Ela é completamente na contramão de tudo. A gente tem uma visão clara que a população humana vem crescendo, você precisa produzir alimento, né? Você precisa produzir alimento cada vez usando menor espaço, né? Ou seja, aumentar a produtividade, e você tem uma lei que preconiza o uso de touro, que preconiza, ou preconiza o fim da pecuária, né, que é um absurdo, ou vai ter que utilizar touro para poder reproduzir os animais. Quer dizer, porque para quem, né, não sei se todo mundo tem ciência, essa lei, o artigo 59, ele proíbe o uso de reprodução artificial, né? Ou seja, qualquer tipo de reprodução, e talvez não, o legislador talvez nem tivesse, imagino eu, né, por questão de conhecimento, não visualizou talvez o uso na pecuária, talvez tenha pensado só em outras espécies animais, pensando em bem-estar animal, é coisa que, em momento algum, quem utiliza a técnica de inseminação artificial tem qualquer prejuízo do bem-estar animal, né? Os animais são bem cuidados, no manejo, na técnica de inseminação artificial, não se fere animal, não se machuca animal, né? Não tem nada disso. Todo o processo, digamos assim, ele segue, né, procedimentos naturais, né, onde você simula ali, né, o mesmo processo que você tem quando você está numa monta natural. Agora, você imagina o que levou esse legislador a tomar uma atitude dessa? Tem alguma noção? Assim, o que representa, Sérgio, a Paraíba, por exemplo, nesses termos? Na verdade, assim, em termos de volume de inseminação, não é dos maiores estados, sabemos disso, né? Mas o precedente é muito perigoso, né? A gente não pode, como setor organizado, a gente não pode, digamos, concordar com o que está errado, né? Então, se foi uma questão realmente de falta de conhecimento, de desinformação, ou se tem, digamos assim, até outros interesses envolvidos, não nos interessa, né? O que interessa é que é algo que a gente não pode permitir. Como setor organizado, a gente tem que procurar, né, a forma correta, e a gente entendeu que a DIN é a forma mais adequada para rever, ou pelo menos solicitar que seja revista essa lei, né? Então a gente espera que muito em breve a gente obtenha uma liminar, né, que permita que todos os produtores
de leite, corte na Paraíba, possam inseminar os seus animais sem medo. Mais uma coisa para assustar o produtor, porque as multas são altíssimas, passíveis até de fechamento da fazenda. Você pode interditar uma fazenda porque inseminou uma vaca. Então, é algo assim absurdo. Bom, teve outro fato aí que impactou, eu queria saber a sua avaliação, que foi a retirada das travas em relação ao antidumping, né, de importação de leite da União Europeia e da Nova Zelândia. Como é que o setor está vendo isso? Certamente o setor foi pego de surpresa, né? É algo que eu diria assim, já se fala há muito tempo, né, mas que certamente o produtor de leite no Brasil não está preparado para, né? Aí tem várias situações, talvez a gente tenha que ter um programa só para isso, Sérgio, porque realmente é muito complexo. Nós, como setor que defende o uso de tecnologia, né, a gente entende que não tem saída para o produtor brasileiro se não for realmente aumentando a produtividade, né? Isso é natural, isso é em qualquer setor, né? Você não pode achar que qualquer que seja o setor produtivo, ele só pode sobreviver se tiver subsídio, né? Ou seja, a atividade em si, ela é deficitária, mas em função de subsídio você vai sobrevivendo. Quer dizer, isso é algo que não tem sustentabilidade, né? Ou seja, ao longo do tempo, em algum momento, seu negócio vai estar ameaçado. Então, quanto menos você depender de subsídios, de ajuda de governo e tudo mais, melhor, né? E para isso só tem uma solução, que é usar a tecnologia, né? Ou seja, a gente já há muito tempo, em 2017 foi um ano muito difícil para a produção leiteira, e o primeiro semestre de 2018, a gente nota que as fazendas que investem em tecnologia sofrem menos em momentos de crise do que as que não investem, né? A gente nota que nos últimos 3 anos, pelo menos, né, milhares de produtores de leite que deixaram as atividades são aqueles que tinham uma estrutura completamente, né, ultrapassada, extrativista, né? Extrativista, quer dizer, ainda se produz leite no Brasil, e o que eu vou falar é forte, né, mas ainda se produz leite no Brasil como se produzia em 1800, há quase 300 anos atrás. Quer dizer, ainda se tem, apesar de legislações que já foram aprovadas, questões de qualidade do leite e tudo mais e tal, que foram um grande avanço, mas se você for olhar no interior do Brasil, ainda tem gente tirando o leite no pé da vaca, né? Com bezerro ali amarrado, com banquinho ali ordenhando. Quer dizer, isso é contraproducente. Agora você vai dizer que o país tem que manter o subsídio para que essa pessoa, né, sobreviva. Ela vai sobreviver numa condição de subsistência, né? Não é isso que se quer também. O que você quis dizer quando o país não está preparado é que não houve uma transição, digamos, um preparo para que isso possa ocorrer. Se a gente parar para pensar, né, órgãos que seriam os órgãos de fomento, porque nós estamos falando de uma questão de educação, né? Ou seja, a tecnologia, para ela poder ser difundida, alguém tem que ir lá e falar, meu filho, você sabia que você tem que produzir leite assim, se você usar uma técnica como inseminação artificial, você não precisa ter touro, você vai poder usar um animal com uma qualidade melhor, sua bezerra vai ser muito melhor, vai produzir mais leite para você daqui a alguns anos, né? Se não for ninguém falar isso para ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. É a carência, né, que a gente tem, que e aí você pega técnica, órgãos como a Emater, aí que eu quero chegar, né? A Emater, que tem um trabalho belíssimo, mas foi sucateada ao longo dos últimos 15 anos, pelo menos, ou um pouco mais que isso, né? Na verdade, desde o Collor que ela acabou, teve uma então, quer dizer, todos os órgãos de extensão, né, a Emater, mas também você tem os órgãos estaduais, eles foram sucateando com o tempo, né? Então, hoje, o produtor de leite está o Léo, né? Quem leva hoje formação, né, para o produtor de leite é a iniciativa privada, né? São as empresas, na maioria delas empresas do ramo farmacêutico, né? As empresas do setor de genética e melhoramento animal, que com seus recursos próprios estão educando os criadores, né? Só que você tem aí, logicamente, uma situação que você não consegue alcançar todo mundo, né? Então você precisaria de um trabalho, né, de estímulo, né? Algo que também pode, quem sabe, vem na contrapartida, que é algo que a gente procura e bate muito na tecla, que é o crédito rural.
extensivo para pecuária, para produtores de leite, né? Quer dizer, você ter uma atividade que requer um investimento muito grande de largada, né? Por exemplo, eu vou montar hoje uma propriedade leiteira. Sim. Eu tenho que investir em infraestrutura, eu tenho que comprar rebanho, eu tenho que, né, ter toda a parte de nutrição, mão de obra, equipamento e tal. E como é que eu vou ter retorno disso? O retorno, a margem é muito pequena. Então, meu payback, né, o que seja, que é o tempo que eu vou levar para recuperar esse investimento, é muito longo. Se eu não tiver uma linha de crédito barata, né, que me permita fazer isso, me fala o investidor que vai botar dinheiro no negócio desse. Pelo jeito, pelas conversas que a gente tem ouvido, o crédito rural, na verdade, vai escassear cada vez mais. Pois né? Mas aí... É uma visão... Eu falo que esse é um trabalho que tem que ser feito como setor. Né? Ou seja, né, os produtores se unirem, né, e chegar e falar, olha, beleza, quer tirar subsídio? Tira, mas me ajuda, não ajuda não é caridade, o produtor não precisa de caridade. Né? Crédito rural é algo, linha de crédito é algo que qualquer setor precisa. Né? Bom, vamos voltar aqui só para terminar a questão do semi-insexado. Vamos falar de tecnologia novamente. Perfeito. Como é que está esse segmento especificamente? Bom, o semi-insexado é uma tecnologia dominada já no setor, pelo menos para os usuários de inseminação artificial. Qual é a grande vantagem do uso do semi-insexado? Né? Para aqueles que ainda não conhecem, é onde você separa, né, macho de fêmea. Né? Então, para o produtor de leite, né, lógico que ele tem muito mais interesse em ter fêmeas nascendo do que machos nascendo. E para aqueles produtores que estão com interesse em aumentar rebanho, o uso semi-insexado principalmente tem esse objetivo: aumentar rapidamente a população de fêmeas do rebanho, selecionar fêmeas de melhor qualidade. Então, geralmente o recomendado é que se use semi-insexado nas novilhas, né? Primeiro porque tem uma qualidade de fertilidade maior, né? Segundo porque tendem a ser os melhores animais do ponto de vista genético, né? Ou seja, gerações, né, que sucedem têm que ser melhores do que as anteriores. Né? Esse é o conceito do melhoramento genético. Então, quando a gente recomenda o uso do semi-insexado, naqueles animais mais jovens da fazenda, com melhor qualidade genética, e se você realmente o produtor tem interesse em estar, digamos assim, aumentando a população de fêmeas. Hoje nós temos principalmente 2 empresas que fazem esse serviço, né? Todas as empresas oferecem semi-insexado, mas a produção é terceirizada, né, em 2 principais empresas. E o fato, antes era só uma, agora tem outra, isso já ajuda também a aumentar, né, a tornar o mercado mais competitivo. Né? Então, o semi-insexado hoje ele tem um valor bem acessível para a grande maioria dos produtores, e é uma tecnologia que a gente, mais uma vez, né, recomenda quando se tem interesse em aumentar rebanho. Né? Se a fazenda está estabilizada, que são poucas no Brasil hoje que está estabilizada em termos de população de fêmeas, aí não tem necessidade, porque o próprio uso semiconvencional com uma relação de 50% vai produzir o número de fêmeas suficientes. E esse mercado tem evoluído? Tem tido uma procura assim forte? Ou a gente tem até mais, é engraçado, quando você compara o uso semi-insexado no Brasil com outros países, a gente tem um índice bastante elevado, né? Justamente porque o rebanho brasileiro, né, ele está em evolução. Né? A maioria das fazendas querem aumentar o número de fêmeas. Então, a gente tem, em média, uma relação de 15% das doses comercializadas são de semi-insexado. Nos Estados Unidos, por exemplo, é 10%. Por quê? Porque a maior parte das fazendas lá já estão estabilizadas. Né? E outra tecnologia que tem entrado muito, que é uma tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos, que não chega a ser, né, nada muito milagroso, mas ela foi denominada de Beef on Dairy, que é você utilizar sêmen de gado de corte naquelas fêmeas de leite que não são aptas para reproduzir, não tem valor genético. Sim. Né? Então, ou seja, se aquela fêmea não tem valor genético elevado, para que você vai tirar uma fêmea dela? Você não vai tirar, provavelmente, uma fêmea de qualidade. Então, você seleciona as suas fêmeas de melhor qualidade, né? Você faz uma análise por histórico de produção, né? Uma análise fenotípica, né? Olha ali, úbere, aprumos, tudo mais, fala, não, esse aqui é o meu lote melhor da fazenda.
Nesse você investe como tecnologia do semi-sexado, né? Então vou produzir fêmeas de alta qualidade genética. Naquele fundo, que de repente você não tem tanta qualidade genética, mas te interessa a produção de leite daquela vaca, você insemina com semente de corte, tira um bezerro cruzado, que tem muito mais valor de mercado do que um bezerro holandês, por exemplo, e tem a vaca produzindo leite e ainda vende o bezerro depois. Já aumenta o recurso. Então, isso são tecnologias que precisam, mais uma vez, falando, serem divulgadas, né? Precisa de um trabalho de educação por parte dos criadores, porque a inseminação artificial permite isso, né? Então, e o criador, às vezes, está lá, coitado, sofrendo, penando, uma dificuldade por falta de conhecimento. Tá ok. Tá bom, Sérgio, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigado.